de Jesus. E Deus tem vitória para a nossa vida também. Mas o que nós precisamos fazer para receber essa vitória de Deus na nossa vida? Nós precisamos olhar para a palavra. O Senhor, Ele diz: olhai para mim e sereis salvos. Quer dizer, a pessoa precisa olhar para a palavra e ver na palavra aquilo que Deus está pedindo dela. Às vezes Deus está pedindo para você entregar a sua vida para Ele, se você não entregou ainda. Às vezes Ele vai pedir para você largar alguma coisa. Certamente Ele vai pedir para largar aquilo que a gente está fazendo de errado. E às vezes a gente está fazendo coisa de errado. E depois que a gente larga, você vai ver que a coisa melhora. A porta se abre, a cura vem, libertação vem, restauração vem. Amém? Então nós precisamos olhar para a palavra. Então é por isso que a gente tem que ir na igreja. Para quê? Para você ir estudando a palavra e aprendendo, né? Eu até falei sexta-feira com as pessoas que você vai fazer uma faculdade, né? Você faz a faculdade lá de Direito, 5 anos estudando. Mas por que não podia ser só 2 anos? Não. Por que não pode ser só 2 anos? Porque nós não conseguimos aprender tudo em 2 anos, tem que ser 5. E por que às vezes a bênção da pessoa demora 10 anos? Porque ela ainda não aprendeu tudo que ela precisava aprender e ela não fez tudo que ela precisava fazer para a bênção vir num tempo menor. Se ela tivesse feito tudo, irmão, num tempo menor, a bênção viria num tempo menor. Por que demora 10 anos? Porque demorou 10 anos para batizar. Demorou 10 anos para largar pecado. Demorou 10 anos para limpar isso aqui, ó. O quê? Coração sujo, irmão. Maldade, malícia, desejo de vingança, mágoa. Então, quanto mais rápido a gente cumprir a palavra, mais rápido Deus vai trazer nossa vitória também. As coisas vão melhorar também em nome de Jesus. Diga amém? Salmo de número 17, versículo de número 3. Diz assim, Salmo 17, 3. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Ali está desse jeito também. Então o salmista Davi, ele começa dizendo aí, né? Provaste o meu coração. O pastor Wagner, Deus prova a gente? Prova. As provas vêm, né? As lutas, elas vêm. E é por isso que nós temos que entender a palavra. Entender e aprender a palavra. Porque a prova vai vir. É mais ou menos como na escola, né? No colégio, como se diz o outro. Quem já foi no colégio aqui? Todo mundo. Como é que é o colégio? Como é que é o colégio, a escola? Você vai lá, professor ensina, e em determinado tempo, o professor vem e aplica uma prova, para ver se você aprendeu mesmo, para ver se eu aprendi. E tem aquele negócio depois no final do ano, para ver se a pessoa passou, senão tem que repetir o ano, né? Não sei se tem isso ainda, né? Na minha época era assim.
fulano tomou bomba, né? Então, as provas, elas vão vir sobre a nossa vida, aquelas lutas, e Deus até permite, e Deus não está sendo mal quando Ele permite, não. Por quê? Porque aquele que aprendeu, irmão, aquele que está aprendendo a palavra, que está fortalecido no Senhor, ele passa pela prova, ele vence a prova, né? Agora, a pessoa que não tem compromisso com Deus, irmão, que não está com a vida no altar, que não vive em obediência, quer dizer, a prova vai vir, a pessoa fica perdida, aquele desespero, que é mexida, né? Ah, meu Deus, e agora? E acaba perdendo a batalha. Por isso que você tem que se fortalecer no Senhor, prestar atenção na palavra, guardar a palavra. O salmista, ele diz: escondi a tua palavra no meu guarda a palavra. Você vai precisar dela para frente. A pessoa ouve uma pregação, não guarda, nunca guardou uma pregação. Na verdade, escuta, né? Não guarda, não ouve. Daqui a pouco a prova vem. Não, peraí, eu aprendi tudo. Isso aqui eu aprendi, isso aqui eu aprendi, isso aqui eu sei, isso aqui Deus falou comigo. Eu vou ficar firme nessa prova e vou vencer para a glória de Deus. Então nós vamos ver aqui que Deus provou Abraão. Deus provou Abraão. E nós vamos ver aqui na palavra também que a maneira pela qual eu me porto diante da prova, a forma que eu ajo diante da prova, vai fazer toda a diferença na minha vida. É a maneira que você age. A Bíblia já diz, né? Se te mostrares fraco, se te mostrares frouxo no dia da luta, a tua força será pequena. Não pode se mostrar frouxo, fraco, não. A luta veio, a prova veio, a dificuldade veio, você tem que se mostrar forte. Amém? Eu fico para baixo, aquela coisa ali, nossa força vai ser pequena. Então vamos lá em Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis 22. Então o salmista disse: provaste o meu coração. Então às vezes a prova vai vir, uma luta vai vir. Tem que estar firme em Cristo, na palavra, fortalecido no Senhor, para vencer a prova, né? Em nome de Jesus. A maneira com que nós agimos vai fazer toda a diferença. A maneira que você se porta ali diante da prova, né? Como é que a gente tem que se portar? Nós vamos ver algumas coisas aqui. Gênesis 22 diz assim: e aconteceu depois destas coisas que tentou, tem tradução que diz provou, Deus a quem? Abraão. E disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Diga amém? Então olhe para cá. O Senhor provou Abraão. Eu acho que deixa eu ver essa tradução, o versículo, o que diz? Tentou, mas quem tem essa tradução? Provou, alguém tem? A irmã tem também. Então Deus provou Abraão.
E o que foi essa prova? Deus pediu que Abraão pegasse Isaque, o seu único filho, a quem Abraão amava, e oferecesse o filho em holocausto, sacrificasse o filho. Irmão, que prova, hein? Que luta. Abraão teria que dar para Deus seu único filho. Que coisa. Uma prova muito grande, sim ou não? Sim. E às vezes nós passamos também. É uma coisa que está acontecendo aqui, é outra coisa ali, às vezes no casamento, na família, nas finanças. Você fala, meu Deus, que prova que eu estou passando, que guerra que eu estou passando, que luta que eu estou passando. Senhor, misericórdia, me ajuda, o que eu faço? E a Bíblia diz no versículo de número 3, diz assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Olhe para cá. Abraão está sendo provado por Deus. Deus falou com ele. Nós temos que ver sempre aquilo que Deus está falando conosco. Amém, gente? Jesus disse: nem só de pão o homem viverá, mas o homem viverá de toda a palavra que procede da boca de quem? De Deus. Você vai viver, eu vou viver, nós vamos ter vida, saúde, paz, alegria. É daquilo que sai da boca de quem? De Deus. Por isso que nós temos que prestar atenção na boca de Deus. Mas cadê a boca de Deus, pastor? A palavra. Presta atenção na palavra. Meu Deus, o que o Senhor está falando comigo? O que o Senhor está me pedindo? O que o Senhor está mandando eu fazer? O que o Senhor está mandando eu parar de fazer? O que o Senhor está mandando eu largar? O que o Senhor está mandando eu abrir mão? Eu tenho que ver o que Deus está falando comigo, o que o Senhor está falando, o que Deus está pedindo. Meu Deus, se não é para ir, eu não vou ir. Aí Deus fala, não vai. Aí eu falo, não, eu vou sim. Aí irmão, vai lá e pá. Lascou tudo, irmão. Aí tomou prejuízo, deu prejuízo para alguém, aí só sofrimento. Por quê? Porque não prestou atenção na boca de quem? De Deus. Não prestou atenção na palavra, não prestou atenção naquilo que Deus está falando com você. Nós vamos viver daquilo que sai da boca de Deus. Meu Deus, o Senhor está falando comigo, eu vou obedecer em nome de Jesus. Diga amém. Então a Bíblia diz aí que quando Deus fala com Abraão, Deus prova Abraão ele se levanta de manhã cedo, de madrugada. Diga assim, o Abraão se levantou. Diga, eu preciso me levantar. Nós precisamos levantar. Deus não quer ninguém prostrado, irmão. Às vezes a prova vem, a luta vem, a pessoa se prostra. Não. Deus não quer ninguém prostrado. Deus quer que você se levante, que você tome uma atitude, porque Ele tem bênção para a sua vida. Deus tem bênção para a nossa vida. E se Ele está provando, se Ele está permitindo alguma prova na nossa vida, irmão,
Não é porque ele é mau, não, ele quer que a gente seja aprovado e que ele quer derramar vitória em nome de Jesus. Você tem que se levantar, tomar uma atitude, não ficar prostrado, não. Vou tomar uma atitude para mudar isso aí, ó. Muita gente passando por lutas aí no mundo, irmão, em vez de se levantar para a igreja, vai para a igreja, vai buscar Deus, vai servir a Deus, vai se entregar para Deus. Eu duvido que Deus não vai se manifestar sobre a vida dessa pessoa. Eu duvido, irmão. Eu duvido que Deus não vai agir na vida dela. Uma pessoa que se levanta para servir, uma pessoa que se levanta para obedecer, uma pessoa que se levanta para cumprir a palavra, eu duvido. Mas o problema é que a pessoa não se levanta, ela fica lá, continua lá no mundo, no pecado, não se levanta para cumprir a palavra. Deus não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Agora veja aquela pessoa que se levantou para cumprir a palavra, para executar a palavra, para obedecer. Deus se manifestou sobre a vida dela. Eu conto aqui o testemunho da Vera. Ela não veio hoje não, mas a Vera chegou na igreja carequinha. A cabecinha dela era igual a minha testa aqui assim, ó, lisinha. Câncer. Ela usava um lencinho que amarrava assim, ó, e ela sentava lá na última cadeira lá. Câncer. E hoje a Vera está curada para a glória de Deus. A Vera está curada. Mas quem curou ela? Foi Jesus. Deus deu vitória para ela, mas ela se levantou, eu creio, irmão, que ela se levantou para cumprir a palavra, para obedecer a palavra, para fazer aquilo que era necessário ser feito. Passou pela prova, venceu a prova, venceu aquela luta em nome de Jesus, amém? E às vezes por que alguns não vencem? Porque eles não se levantam para cumprir a palavra, para consertar o que precisa ser consertado. Primeira coisa, eu falei atitude diante da prova vai fazer toda a atitude que vai fazer toda a diferença. Se fica prostrado, aquela coisa, né? Amém ou amém? Murmurando. Tem que murmura, reclama. A gente não vê Abraão aqui murmurando, né? Reclamando. Que Deus está falando isso. Mas por que o Isaac? Não podia ser isso. Irmão, olha para cá. Diga assim comigo: as minhas palavras, elas têm poder. Essas palavras são poderosas. Temos que vigiar com aquilo que sai da nossa boca. Às vezes a pessoa está perdendo a vitória aqui, ó. Então nesse momento de prova, nesse momento de luta, eu tenho que vigiar com as minhas palavras. Para quê? Para eu não profetizar coisa ruim sobre a minha vida. O que eu tenho que profetizar, pastor, no momento da prova? Que eu sou mais que vencedor, que eu posso todas as coisas aqui que me fortalecem, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as minhas necessidades. É isso que eu tenho que profetizar. Que a casa é uma bênção, o marido é uma bênção, a esposa é uma bênção, o filho é uma bênção. A palavra diz o quê? Digo fraco, eu sou forte. E às vezes a pessoa profetiza coisa ruim ali, meu irmão. É como se ela estivesse dando autorização
para o inimigo continuar agindo na vida dela. Não. Vigia com aquilo que sai da tua boca. Diga glória a Deus. Aí o versículo 4, olha o versículo 4, o que diz? Diz assim: esse aqui é Abraão passando pela prova, hein? E a atitude que ele teve, a atitude que ele tomou. Diz assim: e ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olhe para cá, ao terceiro dia. Ao terceiro dia. Então Abraão já estava caminhando há quantos dias? 3 dias caminhando. 3 dias. Já viu aquela pessoa que fala assim, na verdade a gente já passou por isso, né? Aquele dia que você está na luta, aquele dia que você está numa luta, irmão, que você está passando uma luta, uma luta, e aquele dia parece que é uma semana. Parece que aquele dia é uma semana. Se é uma semana que você passou pela luta, parece que aquela semana é um mês. E assim vai. 3 dias caminhando. É como se esses 3 dias talvez não passassem, né? Mas o que eu posso aprender aqui? Que o tempo, esses 3 dias, não fez com que Abraão desistisse. Amém? Às vezes a pessoa está passando uma prova, uma luta, e ela está passando isso há algum tempo. E o que às vezes ela acaba fazendo? Desistindo da bênção dela, da vitória dela. Não podemos desistir, não. Amém? Como se diz o ditado, né? O segredo do vencedor é nunca desistir. Se ele venceu é porque ele não desistiu. Quantos desistiram? Como se diz o ditado, quantos fizeram isso aqui, ó, abriram mão, desistiu. Estava passando a prova e o tempo fez a pessoa desistir. Quantas pessoas, irmão, desistiram de Deus, desistiram da igreja? Que eu estava passando umas lutas aí, e o fim não chegava. Eu parou de andar na presença de Deus, parou de servir a Deus, desistiu, parou. Diga assim comigo: eu não posso desistir. Não, nada pode te fazer desistir, te fazer parar. Vamos continuar. Fica firme no seu propósito. Amém, gente? Abraão tinha um propósito. 3 dias caminhando ali, mas o tempo, né? Estou cansado. Não, irmão. Deus renova nossas forças. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, Deus te renova, Deus te fortalece. Você tem que buscar Ele. Meu Deus, me fortaleça, me renove as minhas forças aí. Eu não posso parar não, Pai, eu não posso desistir não. Se eu desistir, a minha vitória não vai chegar. Todo mundo que recebeu uma vitória, que passou pela prova, que venceu, é porque não desistiu. Diga amém. Abraão não desistiu.
tempo não fez ele parar. E o que mais? Olha o versículo número 6, o que diz? Versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Olha para cá. Esses juntos aqui para nós tem um significado. Que no momento da prova nós temos que estar juntos com quem? Com Deus. Irmão, se com Deus está uma luta, né? Sim ou não? Se com Deus a gente enfrenta provas, imagine sem Ele. É diferente. Se com Ele não está, e sem Ele, aí que a gente não vai vencer. Se separe de Deus, não. Amém? Tudo que o inimigo quer é que você se separe de Deus. Você deixe Deus, abandone Deus. Pastor, eu vim hoje na igreja, pastor, triste, aquela coisa toda, e até pensando comigo, é o meu último culto. É meu último culto, eu não vou mais não pare com isso. Deus está mandando falar para você. Fica firme, porque Ele tem vitória sobre a sua vida. Se separe de Deus, não. Não, meu Deus, eu tenho os meus propósitos com o Senhor. O Senhor vai me honrar em nome de Jesus. Você vai ser comigo em nome de Jesus. Eu vou vencer essa prova, eu vou vencer essa luta e vou glorificar o nome do Senhor. Aí diz o versículo de número 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, para si o cordeiro para o sacrifício, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Diga amém. Estavam lá caminhando. O Isaque muito inteligente, né? O Isaque viu a lenha, o Isaque viu o cutelo. O Isaque falou assim: papai, eu estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo, mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? Está faltando. Ele sabia que não podia faltar. Então na nossa vida também, irmãos, não pode faltar sacrifício, esforço nosso. Amém, gente? Pessoa que é mole, irmão, às vezes ela não vai chegar no lugar nenhum. Você tem que se esforçar. Se esforçar para ter uma família abençoada, para ter um casamento abençoado, para ter filhos abençoados. Amém? Para dar uma qualidade boa de vida para a sua família, se esforçar para prosperar. É sacrifício mesmo. Eu achei que ia ser mais fácil, aquela coisa. Não. Para vencer as provas não pode faltar esforço da nossa parte. Eu vou me esforçar, meu Deus. Eu vou fazer minha parte. Minha bênção vai chegar. O Isaque falou: papai, estou vendo a lenha, estou vendo o cutelo. Cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício, o holocausto? E Abraão, diz o versículo 8, né? E disse Abraão: Deus. Olhe para cá, quem que eu aprendo aqui? Abraão, irmão, estava numa prova muito grande, sim ou não? Muito grande, porque ele teria que oferecer o próprio filho, irmão. Será que tem prova maior do que essa? A guerra. Abraão naquela prova ali, naquela turbulência, mas olha a atitude dele. Abraão tinha uma palavra profética na onde? Na boca. Nós temos que ter essa palavra profética também.
Às vezes você está passando luta, está passando prova, ou vai passar luta, passar prova. Lembra dessa matéria aqui, ó. No dia 10 de agosto, o pastor pregou sobre prova, sobre luta, a maneira que eu tenho que me portar, a maneira que eu tenho que agir diante das provas, das lutas. E uma das maneiras que ele falou é que eu tenho que ter na minha boca uma palavra profética. Abraão profetizou: Isaac, Deus proverá. E Deus provê? Vai prover na nossa vida. Vai prover na nossa vida também, irmão. Diga amém. Pastor, mas ele vai prover o que, pastor? Ele vai prover a sua bênção, vai prover a sua vitória. Nossa vitória. Deus é um Deus de provisão. Mas veja que as atitudes de Abraão, diante daquela prova que ele estava passando, que ele estava vivendo, fizeram toda a diferença, irmão. Se levantou, não murmurou, não desistiu, não abandonou o filho. Vai vir prova aí de você abandonar filho. Não vou abandonar meu filho, não, está amarrado em nome de Jesus isso. Vai vir prova, tem gente que abandona filho, abandona marido, abandona esposa, larga, e depois o prejuízo é grande, irmão. Abandona Jesus, abandona a igreja. Não, fica firme para a glória de Deus, diga amém. Tem uma palavra profética na sua boca. Você tem que profetizar, vitória na sua casa, libertação da sua família, restauração, cura, prosperidade, porta aberta. E aquilo que você profetizar vai acontecer em nome de Jesus. Deus levou o profeta lá no vale de ossos secos. E Deus falou para ele aqui, ó, profetiza. Deus permite a gente passar por vales, por situações difíceis, para a gente profetizar, para a gente usar o poder que há no nome de quem? De Jesus. Então vamos usar esse poder, vamos profetizar, e que porta se abre, vitória chega em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Levanta a sua mão direita assim, diga assim: Senhor, muito